Bíblia nos traz um panorama dos acontecimentos dos últimos dias, principalmente a partir das visões proféticas de João no Apocalipse e de Daniel. Mas também temos citações de Jesus mencionadas nos Evangelhos, do apóstolo Paulo em suas cartas, além de profetas do Velho Testamento. Daniel, no capítulo 9, nos traz a visão passada a ele pelo anjo Gabriel sobre o que viria a ocorrer para o povo judeu, trazendo as 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, que estão determinadas para os judeus, para dar fim aos pecados, os santificar e trazer a justiça eterna, como está no versículo 24. As semanas começaram logo depois, com a libertação do povo do cativeiro babilônico, por volta de 444 a.C. E a semana 69 terminou com a morte de Jesus. 483 anos então se passaram, e restam os últimos 7, a última semana de Daniel. Porém, Jesus inaugurou a era da igreja ou da graça, especialmente depois de sua ressurreição e do recebimento do Espírito Santo no Pentecoste, descrito em Atos 2. Com isso, o relógio escatológico teve uma parada e só será retomado com o aparecimento do Anticristo e seu acordo de paz de Israel de 7 anos com muitas nações. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário que aquele que o detém seja afastado, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2:7. Entendemos aqui que aquele que o detém é a igreja, ou seja, a igreja precisa sair para o anticristo assumir. Esse é o arrebatamento da igreja, descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Atualmente, estamos no que Jesus fala em Mateus 24 e Lucas 21 de princípio das dores, em que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Haverá pestes, epidemias, terremotos, sinais nos céus, na terra, e o amor de quase todos esfriará. Paulo fala também em 1 Timóteo 4 que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à hipocrisia dos homens. É a iminência do início da última semana de Daniel, descrita também na Bíblia como a ira de Deus ou a ira do Cordeiro, para aqueles que rejeitaram a sua palavra. O próximo passo é o arrebatamento daqueles que têm sido fiéis a Deus e a Jesus e andado em seus caminhos. Teremos então uma separação daqueles que foram arrebatados e dos que foram deixados. Os arrebatados imediatamente terão seus corpos transformados para viverem com Jesus no paraíso. Passarão pelo tribunal de Cristo, descrito por Paulo em 2 Coríntios 5:10, para receberem seus prêmios por suas boas obras, e depois celebrarão o casamento de Jesus com sua igreja nas bodas do Cordeiro, no decorrer dos próximos 7 anos. Enquanto isso, na terra, haverá um princípio de caos ocasionado pelo arrebatamento, acrescentado pela chamada Guerra de Gog, que é o líder de Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39. Trata-se da união de povos do norte, que é a terra de Magog, o antigo Império Mongol, hoje China, Rússia e Turquia principalmente, com o objetivo de destruir Israel. Mas serão eliminados por um acontecimento sobrenatural da parte de Deus. Surge nesse meio tempo um grande líder mundial, que promete colocar um ponto final nas guerras e arrumar a economia do mundo. É o Anticristo, descrito em Daniel 7, 8 e 9, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13. Ele fará um grande acordo de paz com Israel por 7 anos, permitindo também a reconstrução do Templo de Salomão. Implementará sua marca e fará com que a população a coloque na mão direita ou na testa, e quem não a tiver não poderá comprar ou vender,
como descrito em Apocalipse 13, de 16 a 18. Na verdade, trata-se de uma marca de adoração, mas será vista por todos como uma grande solução mundial. Mas na metade dos 7 anos, fará uma abominação, talvez entrando no templo e se declarando Deus, e a partir de então passará a perseguir os judeus de maneira explícita. Então, esses 7 anos se iniciam com um acordo de paz do anticristo com Israel, dando origem ao que chamamos de tribulação, a primeira metade dos 7 anos, ou grande tribulação, a segunda metade dos 7 anos. Aparecerá também o falso profeta, descrito em Apocalipse 13, de 11 a 16, um grande líder espiritual que apontará para o anticristo, proporá a criação de uma religião universal e inclusive fará grandes sinais e milagres na presença do anticristo. Hoje estamos vendo a proposta de criação do Crislã, ou Centro Abraâmico, unindo cristianismo, judaísmo e islamismo. Vamos prestar atenção a esses acontecimentos. É importante também deixar claro que tribulação não é perseguição. Assim, não é um momento da perseguição de Satanás à igreja e aos salvos, mas sim da ira de Deus para com os ímpios, para que se voltem a ele ou sofram as consequências. Assim, o Apocalipse fala dos juízos provenientes de Deus nesse período. Inicialmente, Jesus abre 7 selos de um livro selado, cada selo representando um juízo. Os 4 primeiros selos correspondem aos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse: Anticristo, a guerra, a fome e a morte. Depois, 7 anjos tocam 7 trombetas, cada uma com um juízo. E por fim, 7 anjos derramam 7 taças de juízo na terra, que podem ser vistos em Apocalipse de 5 a 11 e depois em Apocalipse 15 e 16. Os juízos vão ficando cada vez piores, por isso o período final é chamado de Grande Tribulação. Também, uma vez que a igreja foi retirada da terra com arrebatamento, surgirão as 2 testemunhas, descritas em Apocalipse 11, de 3 a 14. Elas vão pregar em Israel para a conversão das pessoas por 3 anos e meio. Depois serão mortos pelo anticristo, mas depois ressuscitarão. Farão grandes sinais, como descer fogo dos céus, transformação de água em sangue, fechar os céus para que não chova, e alguns dizem que se tratam de Elias e Moisés ou Enoque. O importante é que elas iniciam um grande reavivamento espiritual, uma vez que 144 mil judeus, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, se converterão e serão selados pelo Espírito Santo. E estes vão pregar a palavra de Deus por todo o mundo. São descritos em Apocalipse 7 e 14. E são selados porque o anticristo não poderá tocar neles. Mas no final dos 7 anos, haverá a guerra do Armagedon, em que o mundo todo se voltará contra Israel. E quando estiver completamente cercado, Jesus aparecerá a todos nos céus e descerá com seus santos, incluindo os arrebatados, e dará um fim à guerra com apenas um sopro de sua boca. Esse episódio se encontra em Apocalipse 16 e 19, Joel 3, Zacarias 14. Uma vez derrotados seus exércitos, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e iniciará o julgamento das nações, descrito em Joel 3, em que as nações serão julgadas pela forma com que trataram Israel ao longo da história. Posteriormente, os que não creram em Deus no período da tribulação serão separados dos que creram, sendo retirados, e se dá o início do reino milenar de Cristo na terra, o chamado milênio, em que Jesus governará com os santos por 1000 anos, e Satanás será preso por esse tempo.
Os sobreviventes da tribulação entrarão no milênio com seus corpos normais, mortais, mas viverão centenas de anos. E os arrebatados e mortos em Cristo antes da tribulação já estarão com seus corpos transformados, convivendo juntos. Após os 1000 anos, Satanás será solto e tentará aqueles com corpos mortais para se juntar a ele em uma última rebelião contra Deus. Mas rapidamente serão sobrepujados e ele será também lançado no lago de fogo e enxofre. Então ocorrerá o último julgamento, o grande trono branco, em que todos os ímpios que não se converteram ao longo de toda a história serão julgados por seus atos, para receberem suas punições. Isso está em Apocalipse 20. Por fim, se dará início aos tempos eternos, descrito em Apocalipse 21, como sendo um período de novo céu e nova terra, com a nova Jerusalém descendo do céu para ser habitada para sempre por todos os santos, Deus, Jesus, o Espírito Santo e todos os seres angelicais, sendo anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. Isso é o que a Bíblia nos traz sobre o que ocorrerá no final dos tempos. Espero que tenha conseguido entender esses acontecimentos e até o próximo vídeo.